muito me alegra hoje, me alegro por poder ter hoje opções de ter tanto os livros impressos como este, que é o formato impresso brochura, com uma capa mais fina, mas também tem este, que é a opção encadernada. Tanto este, que aqui é a coleção dele, 45 volumes, está 2.100, 2.200, né? R$ 2.200, quanto este, que seria mais barato a coleção, o valor unitário desse aqui está a média de 30 a 40 reais. Esse aqui deve estar uns 50, 60 reais. Uns 30 a 40, uns 30 reais de diferença pelo menos. Uns 20 reais pelo menos de diferença de um para o outro. O encadernado. Mas os dois têm o mesmo conteúdo e a opção de sublinhar. Eu não tenho todos os livros em formato impresso, mas em formato PDF, hoje, eu tenho a felicidade de ter aqui todos hoje na internet. E quem tem internet hoje tem a opção de ter tanto ele em áudio quanto ele em PDF, para quem gosta de ler também. Mas eu gosto de fazer os dois e agora eu quero poder mostrar como é legal, eu acho muito legal poder ouvir e ler, porque ouvindo eu consigo ler mais rápido. Eu demoro muito para ler um livro se eu ficar lendo sem a ajuda do áudio. Mas eu gosto do formato impresso ou em PDF para ler, porque lendo eu acompanho o que está sendo narrado e entendo melhor. E aqui, por exemplo, né, tem o Ciência do Bom Viver, A Fé pela Qual Vivo, A Verdade sobre os Anjos, Atos dos Apóstolos, todos esses livros, alguns eu já comecei a ler, mas esse aqui, por exemplo, Caminho para Cristo, foi o primeiro que eu li, de todo ele, capa a capa. E já ouvi várias vezes, amo demais ouvir ele narrado pelo Cid Moreira. Enfim, tem aqui os livros que já foram postos em formato PDF. Em formato de áudio tem menos, mas o que eu quero começar a ler, que é hoje o Lar Adventista, que recebe esse nome porque Ellen White, que foi uma das pioneiras da igreja, né, de quando começou a igreja lá em 1844, colocou o nome Lar Adventista, ou Lar Sem Sombras, não lembro o nome que era, mas os editores já mudaram o título algumas vezes, como né, outros livros também que eles republicam, mas o conteúdo continua o mesmo. E o fato é que hoje nós temos a oportunidade de estudarmos esses livros. E este Lar Adventista, por exemplo, é um livro que eu acredito que não é só para a família adventista, mas para todas as famílias cristãs. Digo isso porque hoje, tanto a separação, o divórcio, tanto princípios e valores que são base para a família cristã, estão sendo cada vez mais atacados e se não cuidarmos, se não fizermos hoje o que precisamos para que as próximas gerações tenham condições de entender o plano e o propósito que Deus criou a família, vai se tornar cada vez mais difícil. Para as crianças e os jovens de hoje e os do futuro. Porque cada vez mais vai ser necessário O Lar Adventista. colocarmos em prática o que nós estamos hoje tendo a oportunidade de aprender. Porque vai chegar o dia onde que todo o conhecimento que está sendo hoje disponibilizado, tanto na Bíblia quanto nos outros livros que Deus deu para nós entendermos o que está escrito para nós hoje, nos tempos de hoje,
Nós não vamos conseguir viver essa terra mais não. Pior, nós não vamos conseguir ver Jesus voltar e estar com ele. Porque só quem estiver preparado vai poder dizer naquele dia: este é o Deus que estava aguardando. E as famílias, eu creio que vai chegar o momento onde que o homem, a mulher, os filhos, todos vão precisar de entender o significado de Deus ter o propósito, primeiro, de Deus ter criado a família lá no Éden, e o significado de Cristo ter dito para o homem e para a mulher: tu será a cabeça. Porque hoje, algumas pessoas ainda não conseguem entender isso. E quando chegar a hora onde que Deus vai precisar falar com a família, marido, toma tua mulher como falou com Abraão, e vai para onde eu vou te mostrar. Muitos não vão conseguir entender esta hora mais. Porque se o homem hoje, que é o chefe da família, não entender o que é ser o marido, porque Deus fez tudo com um plano, com um propósito. Quando Deus criou a família humana, ele já tinha o plano de erradicar o mal, o pecado que havia começado lá no coração, enfim, do anjo que caiu, que não é mais hoje o anjo de luz. Mas o fato é que hoje, para que a igreja esteja preparada para quando Jesus voltar, o Espírito Santo conduzir cada família, cada pai, e segurar a mão da sua esposa, dos seus filhos, quem estiver com ele ainda, falar: vamos, que Deus está falando para nós irmos, é a hora, ele vai mostrar o caminho, vai mostrar o lugar, vamos. Eles vão, como inclusive Ló foi com Abraão, porque ele entendeu que Deus estava conduzindo Abraão. Deus ia guiar Abraão. E aquela hora que Deus chamou ali, eu acredito hoje piamente que Deus estava ensinando para nós hoje, desde o chamado que ele fez a Abraão, desde o que ele falou com Adão, na verdade, para nós entendermos o que é que Deus ia fazer para resgatar a igreja aqui na terra. Porque hoje, muitas pessoas não conseguem entender o papel da igreja, o papel da família. E alguns estão colocando a igreja como cabeça. Ou pior, estão colocando o próprio ser humano como cabeça, porque a relação entre a família e a igreja, e a relação entre o marido, o esposo, o chefe da família, é a mesma relação de Cristo com a igreja. Então, hoje, o nosso cabeça, a igreja precisa entender isso. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, precisa ser o cabeça da igreja, porque já há muito tempo o ser humano está se querendo colocar no lugar de Cristo, querendo ser o cabeça. E hoje, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que não conseguem entender que Cristo é o cabeça da igreja. Assim como ele é o cabeça do marido, ele precisa ser o cabeça do marido também. O marido não pode agir pela sua própria cabeça. Se o marido não for o marido que deixa Cristo falar, Cristo conduzir, ele também não vai conseguir ser o cabeça. Porque Deus instituiu a família com um plano e um propósito. E hoje ele já está prestes a cumprir todo o plano que ele fez desde a criação, para poder voltar e buscar a família. Então vamos lá. A leitura aqui do livro, no caso, da primeira página. Vou ler a primeira página hoje. Vamos ler, né? Vamos ler, não, vamos ouvir, porque eu vou ler aqui no PDF, mas vou colocar narração, como disse, eu gosto de ouvir, e ler. Mas aí eu vou ler silenciosamente enquanto a gente ouve a narração aqui. E é isso aí, vamos lá. Capítulo 1. A atmosfera do lar. A sociedade compõe-se de famílias, e é o que afastam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A
elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. O mais aprazível símbolo do céu. O lar deve ser tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Importância da atmosfera do lar. A atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico e quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornai fragrante a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Ajude-nos, Se Pai. desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Amém. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino, criando uma atmosfera. Então, até passei um pouquinho, mas dá para continuar. Então, este aqui é o primeiro livro que eu quero compartilhar aqui neste canal Brasil Inteligente. Que Deus abençoe o nosso país.